Boa noite. Obrigada por terem vindo. Estou super contente de estar aqui em Curitiba, nesse lugar lindo, nesse frio. Não tenho roupa para esse frio, mas a gente se vira. Bom, eu vou falar muito informalmente, tá? Não sou de dar palestras muito formais. Então, bom, a proposta que foi feita a mim é falar sobre lugar de escuta, né? Agora que essa construção, lugar de fala, está tão presente nas nossas vidas e até acabou virando um lugar comum, eu achei muito interessante o desafio de falar sobre o lugar de escuta. E vou falar mais ou menos como eu interpretei o texto que eu recebi, escrito pelo Manuel. Meio sacana o texto assim. Bom, eu gostei muito dessa ideia do lugar de escuta, por contraposição a uma formulação que já se transformou praticamente numa fórmula, né, que é o lugar de fala. Uma formulação, uma fórmula. Quando eu falo fórmula, eu estou até usando esse termo meio pejorativamente, que se cobra de muitas pessoas que se pronunciam a respeito de temas periclitantes, de temas graves da nossa realidade cotidiana, mas que, por uma questão deformada, eu acredito, do meu ponto de vista deformada, também agora está sendo cobrada da literatura, dos escritores, né? Uma vez que, para nossa alegria, para nossa felicidade, muitas minorias estão encontrando formas de expressão, vozes mais presentes, mais afirmativas e mais exigentes, com toda razão. Isso agora está se expandindo também para o território da literatura, que é um lugar que eu acredito em que o lugar de fala, nesse sentido em que ele é usado hoje, não pode ser exigido, né? Porque essa pergunta, quer dizer, essa fórmula, lugar de fala, essa formulação, lugar de fala, tem a ver com uma identidade de pessoas que se reúnem em torno de uma causa comum, né? Digamos, as feministas, os transexuais, os negros, uma causa comum. Portanto, ela tem a ver com identidade no sentido de semelhança, no sentido de marca comum, não de identidade pessoal, mas de identidade coletiva. E a literatura não trata de temas identitários comuns, mas trata de temas de identidade pessoal diferente. Não tem a ver com o mesmo, mas tem a ver com o outro, né? A identidade que interessa à literatura é a identidade da alteridade, se é que se pode falar de uma coisa tão contraditória como a identidade da alteridade, mas é isso mesmo que interessa à literatura, é falar do outro, né? Enquanto que na fórmula socrática a gente costuma dizer só sei que nada sei, né? Na literatura, a gente fala eu só me conheço quando eu conheço o outro, eu só sei de mim quando eu sei do outro. É só a partir do outro que eu posso me conhecer. A literatura é essa voz ficcional, portanto, falsa, mentirosa, da voz do outro, que faz com que o outro seja conhecido pelo eu, autor, né? É um outro que vai se pronunciando, que vai nascendo, que vai brotando, que vai criando uma voz e que vai se dando a conhecer ao próprio autor que não o conhece, que o cria,
mas ao criá-lo, ele passa a conhecê-lo. Quer dizer, eu me conheço quando eu conheço o outro. Então, é a identidade da alteridade. Por isso, a literatura, e eu acho que isso foi muito bem pensado pelo Manuel e pela Manuela, Manuel e Manuela, é muito mais um lugar de escuta do que um lugar de fala. E, recentemente, eu li num texto do Bernardo Carvalho que, na literatura, muito mais do que o lugar criar a fala, que é a reivindicação desses grupos minoritários, é a fala que cria o lugar. É no momento em que o personagem fala que cria-se o lugar a partir da linguagem do personagem, porque mais do que o que se fala, na literatura é importante como se fala, né? E é nesse como se fala que o escritor brinca com a linguagem, que ele se sente no direito de deturpar a linguagem, de entortar, de desviar, de deslocar a linguagem do seu lugar autoritário, né, que nos obriga a dizer as coisas de um determinado jeito. Então, ele se rebela contra esse autoritarismo da linguagem e cria uma novidade, cria uma nova forma de expressão. É a partir dessa nova forma de expressão que o personagem cria uma fala, que o personagem ganha um lugar de fala. Então, é preciso que o escritor escute a voz do outro, que é o personagem que ele está criando e que é muito diferente dele, quase que necessariamente, até quando ele fala de si, ele está falando de um outro eu. Então, é preciso que ele escute o outro para que o outro possa ter uma voz, e é essa voz que vai criar o lugar. Então, é muito diferente do lugar de fala próprio, eu diria, das linguagens mais teóricas, como a sociologia, a psicologia, a antropologia, a filosofia, a política, etc. Que aí sim eu acho que esse lugar de fala tem vez. Mas na literatura, não, né? É a fala do lugar e é o lugar de escuta. Bom, então, eu queria falar, como autora, como escritora, do meu lugar de escuta, da minha trajetória de escuta na vida, para que eu pudesse ter escrito os livros que eu escrevi, para que eu possa continuar pensando em escrever os livros que eu ainda quero escrever, e para que eu possa continuar escrevendo sobre os livros das outras pessoas e continuar também a ensinar escrita e literatura, que é uma das minhas atividades principais atualmente. Bom, o escritor é um cara que fica escutando, né? Ele é um observador, um espia, um penetra, um curioso, um intruso, um palpiteiro, um fuxiqueiro. E ele fica um pouco sempre à margem das coisas que estão acontecendo, porque é muito mais interessado nas coisas que estão sendo ditas, ele está interessado na forma como as coisas estão sendo ditas, né? Então, muitas vezes, num diálogo, meus amigos se surpreendem porque eu não ouvi nada do que foi dito, mas eu ouvi como a pessoa fica falando, não, mas eu não sei o que foi dito, não faço a menor ideia de qual foi a mensagem transmitida, ou de que a pessoa fala né, ou de que a Manuela é pernambucana e não é curitibana, então eu identifiquei imediatamente o sotaque dela, e da forma também como eu vim aqui com o César, do aeroporto para cá, eu fiquei ouvindo o sotaque dele, né, porque o escritor está sempre muito mais interessado no embrulho do presente do que no presente mesmo. Então, eu vou falar um pouco das coisas, das escutas que me marcaram ao longo da vida e que eu acho que tem a ver com essa maluquice, né, de ter me tornado escritora e de me interessar tanto por essa deturpação da linguagem sobre a qual eu acabei de falar, que é a literatura, né? Isso está muito no Roland Barthes, no livro Aula, em que ele fala que
autoritarismo não é proibir de dizer, mas é obrigar a dizer, que é o que a língua cotidiana faz, né? Ela nos obriga a usar, por exemplo, o artigo antes do substantivo, o adjetivo depois do substantivo, concordando com o substantivo, e a literatura é aquela que vai e diz a gente somos inútil, ou que entre o sujeito e o predicado coloca uma vírgula. Né? Ela desafia os limites da gramática, porque ela desafia o senso comum, que é essa prisão cotidiana em que a gente vive, e é uma aspiração da sociedade cada vez maior, é ser e nos limitar pelo senso comum, pelo lugar comum. Né? Isso daí, eu não assisti o debate ontem, não quis assistir, mas pelas repercussões que eu estou ouvindo, foi, né, o império do lugar comum. Bom, então, na minha infância, as coisas que mais me marcaram foram as várias línguas que eram faladas na minha casa. Né? Na minha casa falava-se iugoslavo, que meus pais vieram da antiga Iugoslávia, hoje Sérvia. Falava-se iugoslavo, falava-se Yiddish, que eu sou judia, e os parentes dos meus pais que vinham até minha casa toda sexta-feira falavam Yiddish, o hebraico, que era a língua que minha avó falava, ela fez questão de falar hebraico, mesmo nunca tendo sido ensinada a falar a língua, ela aprendeu sozinha e ela falava conosco, e eu também estudava hebraico na escola, o português, obviamente, e um pouco do inglês, que o irmão da minha mãe morava nos Estados Unidos e vinha nos visitar com alguma frequência, então eu também ouvia o inglês. Então, essa mistura de línguas me fez me interessar muito pelas línguas e pelas palavras bem precocemente, e isso tem um papel fundamental na minha vida até hoje. Eu sou apaixonada por línguas, eu estou o tempo todo estudando línguas esquisitas, né? Atualmente eu estou estudando russo, não é uma língua esquisita, nada, é uma língua mais falada do que o português, mas para nós é esquisita, então eu estou estudando russo agora, e sou muito interessada em línguas e muito interessada na origem das palavras, que eu acho que tem a ver com esse amor que eu criei muito cedo pelas línguas, né? Que me fez também virar tradutora simultânea, essa disfunção cerebral que a gente tem, que consegue traduzir de uma língua para outra instantaneamente. E principalmente essa coisa que eu venho treinando muito, que é a etimologia, e que está diariamente nos meus tweets. E a outra coisa da minha infância, que eu acho que até determinou a escolha minha pela literatura, pela escrita, foram as histórias que meus pais me contavam, né? Porque eu sou a filha mais nova de 3 meninas, eu sou bem mais nova do que as minhas 2 irmãs, e quando eu nasci, meus pais já estavam bem instalados no Brasil, já falavam português, já não tinham tantas dificuldades financeiras como quando minhas irmãs nasceram, e por causa disso eles se sentiram à vontade para contar para mim, para que eu fosse a depositária das histórias de guerra deles, né? Então, desde muito pequena, eu já sabia da história de sobrevivência da minha mãe, do diário que ela tinha escrito depois de ter sido salva de Auschwitz. Sabia também sobre o campo de concentração do meu pai, que é um campo totalmente desconhecido e no qual ele viveu experiências muito diferentes daquelas que a gente costuma ouvir dos sobreviventes, até algumas experiências prazerosas. E meu pai e minha mãe tinham uma perspectiva muito diferente em relação àquilo que eles tinham vivido. A minha mãe fazia questão de esquecer, então ela falava sobre aquilo de uma forma muito distanciada, enquanto meu pai fazia questão de lembrar e falava sempre de uma forma muito sofredora, muito vitimista, porque realmente ele foi vítima, né? Então, ouvindo essas histórias e muito curiosa sobre o que constava desse diário da minha mãe, que tinha sido escrito em sérvio, eu acho que eu quis me tornar escritora muito cedo para poder escrever a história da minha mãe. Então, esse é um sonho que eu alimentava desde pequena.
escrever sobre o diário dela. E, finalmente, eu consegui realizar esse sonho em 2012, que foi, né, uma aspiração de vida inteira que eu consegui realizar. Bom, eu nasci num bairro em São Paulo, não sei se aqui em Curitiba tem algum bairro judaico. Tem? Não. Mas em São Paulo tem um bairro judaico, agora não é mais, agora ele é mais coreano do que judaico, mas na época em que eu nasci ele era preponderantemente judaico, que era o Bom Retiro. Eu nasci lá, então eu tinha a escuta do Bom Retiro. Eu lembro, por exemplo, de um vendedor de um doce que não existe mais, era um cone de massa folhada recheado com creme de leite, e ele andava pelo bairro com uma bandeja pendurada no pescoço e ele gritava "Atirabaitina!" Assim, e é uma discussão entre os moradores do Bom Retiro até hoje se o que ele gritava era "Atirabaitina" ou "Atirabaititina" ou "Baititina, Baititina", ninguém sabe. É uma briga entre a gente folclórica, mas isso daí era uma coisa que eu escutava, né? No Bom Retiro, escutava as conversas dos judeus nas esquinas, tentando casar os seus filhos com as suas filhas, os negociantes. A gente andava muito pela rua, meu pai e eu. Então, essa escuta das vozes é uma coisa que sempre me marcou e é uma coisa que eu faço até hoje muito. Eu gosto demais de andar de ônibus, de andar de metrô. Um dos motivos pelos quais eu gosto tanto é para ficar ouvindo os ruídos, os restos de conversa que vão penetrando no meu corpo, na minha memória, e mesmo que eu não anote, eles vão ficando, né, os ruídos da rua, naquilo que eu escrevo. Eu tenho certeza disso, naquilo que eu sonho. A escuta dos sonhos, agora eu já estou derivando, não estava nem programado aqui, é uma coisa maravilhosa, né? Muito importante, que na minha vida é muito importante. Eu anoto os meus sonhos, eu escrevo, e os sonhos, para um escritor, né, são uma coisa que precisa ser escutada. Eu sempre sonhei muito e sempre me interessei muito pelos sonhos. Bom, e desde pequena também eu lia muito, né? Na minha casa não tinha quase livros, a minha família não é uma família leitora, mas como eu me sentia muito excluída na escola, eu não era uma pessoa de muitos amigos, e eu tinha um tio que me dava muitos livros, eu me refugiava bastante na leitura. Então, eu gostava demais de poesia, sempre foi a leitura mais importante que eu tive na infância e na adolescência. E eu gostava muito de um poema do Olavo Bilac, que tinha duas meninas que brigavam por uma boneca de pano. E uma puxava a boneca para um lado, a outra puxava a boneca para o outro, e no fim as duas ficavam sem a boneca, porque ela rasgava. Então era tipo uma lição de moral, que é melhor dividir a boneca. E eu ficava tão impressionada com aquilo, porque que elas não pensaram em ficar juntas com a boneca, e sim cada uma puxar para o seu lado. Gostava também do poema do Manuel Bandeira, o Trem de Ferro, Café com Pão, Café com Pão. Eu gostava desse barulho das palavras que imitavam o trem. Isso é uma coisa também hoje que me impressiona, essa capacidade que os poetas têm. Eu já treinei fazer um pouco de poesia, mas eu não sou boa poeta, de imitar o som das coisas. Gostava do Monteiro Lobato, gostava do Meu Pé de Laranja Lima, e uma das coisas que me fascinava no autor do Meu Pé de Laranja Lima eram os outros livros dele, em que ele imitava as vozes regionais, principalmente do caipira paulista. E eu lembro de ficar caminhando pela casa e lendo em voz alta, imitando o sotaque dos personagens. E até hoje as pessoas me perguntam se eu sou caipira de São Paulo, porque o meu R, vocês já devem ter percebido, é um R caipira. E não tem nenhum motivo para eu ter esse R caipira. Não tem. Imagina, família de europeus, né? Então, mas eu tenho. Não sei se é por causa dessa constante imitação que eu fazia. Não faço ideia de por que eu tenho esse R. Pode ser uma hipótese, né? Mas eu gostava muito de imitar os sotaques
paulistano, caipira, gostava também de ler Jorge Amado e ficar imitando o sotaque baiano. E, eventualmente, eu já imitei também o sotaque curitibano, mas eu sei que a gente falava muito leite quente, da dor de dente na gente, mas só isso que eu sei do sotaque curitibano. Eu lembro que com 10 anos, mais ou menos, eu li Demian, do Hermann Hesse, e foi um livro cuja abertura foi uma espécie de epifania, de iluminação de vida, que, na verdade, até hoje me impressiona, que é preciso, alguma coisa assim, eu não lembro literalmente, mas que tem o ovo, o pássaro dentro do ovo, e ele precisa quebrar a casca para nascer. Nossa, aquilo para mim foi, precisa quebrar a casca para nascer, né? Que nascer é uma violência, que você precisa fazer um gesto agressivo para poder nascer, e que isso é uma metáfora para todas as transformações pelas quais a gente passa na vida. Então, essa ideia de metáfora para começar, e da metáfora violenta para poder gerar o nascimento, isso para mim foi fundamental. Eu era bem pequena. E outra coisa que me impressionou muito quando eu era pequena, acho que eu tinha 9 anos, foi o disco Construção, do Chico Buarque, que os meus pais tinham ido ver o show do Chico no Rio de Janeiro, trouxeram o LP Construção, e eu virei, né, na contracapa, no verso do LP, da capa do LP, tinha a letra de Construção. E vocês lembram, né, que ele vai trocando as palavras, né? Então, tráfego, tráfico, ergueu no patamar 4 paredes trágicas, mórbidas. Enfim, ele vai trocando as proparoxítonas de lugar. E eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu escrevi um poema. E um poema que eu considero bom até hoje, musicado até. E foi a minha primeira incursão na poesia, foi a partir dessa música Construção, do Chico Buarque. Outra coisa muito importante também na minha pré-adolescência eram os livros de psicologia da minha irmã. Como eu disse para vocês, ela era muito mais velha do que eu, ela estudava psicologia e ela trazia para casa os livros do Jung, do Freud, do Reich. Naquela época se estudava Reich, antipsicologia e tal. E eu ficava lendo aquilo sem entender nada. E adorava, eu lia de cabo a rabo. E eu lembro, quando eu tinha 13 anos, eu estava sentada na escadaria da escola, lendo Jung, O Homem e Seus Símbolos. E um garoto mais velho do que eu se apaixonou por mim por causa disso. Eu não estava entendendo nada do que eu estava lendo. Mas eu tinha essa curiosidade pelas palavras, pela forma como os adultos construíam frases cujo significado eu não entendia, mas talvez também pelo próprio fato de eu não entender, aquilo me fascinava. Né? Como eu gosto até hoje de ler coisas que eu não entendo, não só, por exemplo, filosofia muito avançada, sei lá, ler Spinoza no original, é uma coisa para não se entender nada, né? Como também ler línguas que eu não entendo. Né? Ficar decifrando uma frase do aramaico ou do geórgico. Ficar observando como as pessoas conseguem ler, como as pessoas conseguem falar outras línguas com tanta fluência. Quando eu ouço filmes, eu fico prestando, às vezes, mais atenção na forma como as pessoas falam do que no conteúdo do que elas falam. Eu gostava muito de revistinha também, de gibi, lia muito Mônica, principalmente gostava daquele personagem, o Louco, não sei se vocês lembram dele, que não preciso nem explicar, não preciso nem interpretar porque que eu gostava do Louco. E, estranhamente, eu gostava do Riquinho. Vocês lembram desse personagem? Eu queria ser rica que nem ele. Assim, ele era ridiculamente rico, né? Ele era, assim, ele era poeticamente rico. Porque, se ele quisesse, ele podia comprar, não sei, tipo a Disneylândia. Ele podia comprar a Disneylândia, né? Então, acho que é um pouco literário isso também, né?
o grau de hipérbole do Riquinho. Gostava também muito das séries de televisão dos anos 60, 70, do tipo Túnel do Tempo, amava. Como chama aquele do espaço? Perdidos no Espaço. Um monte de séries que a gente assistia, que eu adorava, gostava muito de Tom e Jerry, e daqueles que corriam, como é que chama? Aquela corrida maluca? É Corrida Maluca? Gostava muito disso também. E gostava de um programa que tinha no Silvio Santos, que era Boa Noite, Cinderela. Vocês lembram desse programa? Alguém lembra disso aqui? Era uma montanha de brinquedos que o Silvio Santos punha, assim, era uma montanha mesmo de brinquedos. Aí tinha uma criança, ela tinha que responder várias perguntas, era uma criança pobre. Aí, se ela acertasse as perguntas, no fim, ela ganhava todos aqueles brinquedos. E era o meu sonho ir nesse programa. Mas eu não era pobre, então não podia ir. Logo também, na minha pré-adolescência, eu entrei num movimento juvenil judaico de esquerda. Isso existe, tá, gente? Chamado Yehuda Bonim, que é União dos Construtores. E é um movimento juvenil judaico socialista. E, nesse movimento, eu aprendi as minhas primeiras noções de ideologia, de partido, de política e de socialismo. A gente lia textos de esquerda, a gente lia textos marxistas, isso com 12 anos, 13 anos, né? E a gente fazia experimentos socialistas, fazia acampamentos de trabalho, em que a gente tinha que fazer trabalhos manuais, trabalhos artesanais, pintar a casa, trocar luz, trocar fiação, plantar árvore, acordar bem cedinho, fazer os trabalhos que se fazem num kibutz, né? Então, isso também foi uma fonte de educação maravilhosa para mim, a qual eu agradeço até hoje e a qual, certamente, eu devo, com gratidão, ser de esquerda, né? Que é uma coisa muito importante para mim até hoje, o fato de eu ser de esquerda. E eu também, por oposição, é engraçado, eu lia muito a Torá também, que é o Primeiro Testamento judaico. Eu conheço bastante as histórias bíblicas do Primeiro Testamento, e, ao mesmo tempo em que eu estudava ideologia de esquerda, eu também estudava o Primeiro Testamento. Vocês estão vendo como é egoísta esse relato que eu estou fazendo, né? Super autocentrado, mas é isso mesmo. Depois, em seguida, não tinha outra saída em São Paulo, depois de ter participado desse movimento juvenil judaico de esquerda e de me considerar, desde então, imagina, uma pré-adolescente de esquerda, do que entrar no Equipe, né, que é a escola, a primeira escola experimental de São Paulo, a escola de esquerda de São Paulo. Agora existem várias, mas o Equipe é o pioneiro, né, uma escola que já tem 50 anos de idade, e uma escola que abrigava refugiados, abrigava perseguidos políticos. Vários dos meus professores foram presos, eu fui aluna do José Genuíno, de outras pessoas que hoje têm uma participação política importante na esquerda. E eu lembro de eu ter ido para a minha aula teste, né, em que eles entrevistam as pessoas para ver se elas podem entrar na escola. Eu fui carregando o jornal Opinião embaixo do braço, que era para mostrar que eu era de esquerda mesmo, com uma bolsa baiana rasgada, poncho, tudo como ele for para uma pessoa de esquerda, né? E, bom, daí eu entrei no Equipe, claro, né? E no Equipe eu continuei tendo essa prática do pensamento político de esquerda, só que o Equipe era um lugar libertário. Ele era de uma esquerda anárquica. Tinha a esquerda mais politizada, mais libilu, que a gente chamava, né, libertação e luta, mas tinha a esquerda mais louca, pirada, tipo Caetano Veloso, que eram as odaras
né? As meninas que não depilavam, que não usavam calcinha, não usavam sutiã, e usavam só vestidos de chita, e eram as meninas que eu queria ser. Ao mesmo tempo que eu também queria ser super politizada e tal, eu queria ser essas meninas. Era muito moderno para mim aquilo tudo. Então, eram escutas que eu tinha, né? Tanto desse anarquismo, desse caos, dessa maluquice, como da ordem política de esquerda consciente, de esquerda militante, são quase opostas essas duas coisas. Hoje não são mais, estão voltando a ser, mas durante um período, durante os anos 70, 80, 90, não eram tão opostas, elas foram até se conciliando. Naquela época ainda eram. E no Equipe eu tive a sorte de ter um professor de literatura maravilhoso, que é o Aguinaldo José Gonçalves, que hoje é professor de literatura na Faculdade de São José do Rio Preto, que praticamente me iniciou na literatura mais consciente, mais autêntica, consciente da sua história, do seu percurso, da sua brasilidade, da sua diferença em termos de narrativa brasileira mesmo. Foi ele que me iniciou nisso, me iniciou no João Cabral de Melo Neto, no João Bandeira, no Drummond, no João Bandeira. João Bandeira é o nome do meu marido, gente. Eu vou falar isso para ele, ele vai rir muito. No Manuel Bandeira, no Drummond, e depois também nos escritores, no Graciliano Ramos, na Clarice Lispector, principalmente nos autores modernos brasileiros, não nos autores mais antigos. E eu fiz uma daquelas viagens de intercâmbio quando eu tinha 15 anos e me apaixonei nos Estados Unidos pelo T.S. Eliot, sem saber quem ele era, porque eu ficava folheando livros de literatura americana e me apaixonei por esse poeta americano, depois que eu vim a saber o papel que ele tinha na literatura do século XX. E foi o Aguinaldo que me estimulou a entrar na Faculdade de Letras. E entrando na Faculdade de Letras, aí tudo começou, né? A literatura começou a virar um desejo, uma aspiração, uma promessa de profissão, que eu queria já dar aulas de literatura. Eu dava aula de inglês naquela época, mas eu queria me tornar, o meu sonho era mesmo ganhando menos, me tornar uma professora de literatura, de língua portuguesa, virar uma escritora em algum dia da minha vida. Eu já participava de concursos. E na Faculdade de Letras, o meu principal formador foi o professor Alcides Vilaça, né, que hoje é um teórico maravilhoso. Eu tive aula com Alfredo Bose, tive aula com Antônio Cândido, mas o Alcides Vilaça foi o meu principal formador. Tive aula com José Miguel Wisnik, com João Luiz Lafetá, com Davi Arrigucci, mas é o Alcides Vilaça. E ele me ensinou Machado de Assis em profundidade, me ensinou todos os poetas românticos, me ensinou a ler literatura, a interpretar literatura, me ensinou qual é o processo de interpretação de um texto literário. Didaticamente, ele generosamente também abria para nós qual era o processo de leitura interpretativa dele. Então, me ensinou a diferença entre comentário, análise, interpretação, né? E as professoras de português que eu tive na faculdade também me ensinaram a amar a análise sintática, que é um negócio, né, incrível. Alguém ensinar a outra pessoa a amar a análise sintática. E eu amo análise sintática, amo mesmo, sou apaixonada pelos termos da análise sintática e pela forma como a análise sintática enxerga a frase e o quanto a gente aprende a construir frases a partir do conhecimento de orações subordinadas, orações coordenadas, das conjunções todas subordinativas. É um negócio apaixonante para mim. E também na faculdade eu comecei a entrar em contato, porque eu fiz russo na faculdade. Comecei a entrar em contato com a literatura russa do século XX, não só do século XIX. Então, não era só Dostoiévski, Tchekhov, Gogol, mas eram também os futuristas russos, o Mayakovsky, o Khlyebnikov, a Anna Akhmatova, e a Marina Tsvetaeva e o Osip Mandelstam, esses poetas todos do começo do século XX, e a teoria linguística russa, então Roman Jakobson, o Tinianov e vários outros que foram me formando teoricamente.
né? E, além disso, claro, o Antônio Cândido, o Alfredo Bose, os teóricos brasileiros e os teóricos franceses, por quem eu fui me apaixonando desde a faculdade, como Roland Barthes, o Derrida, o Bataille, o Blanchot, que é o tipo de pensamento filosófico e pensamento linguístico que eu amo até hoje. Pensamento teórico sobre a literatura com o qual eu mais me identifico. É desses filósofos, pensadores, estruturalistas e com um viés muito mais de abertura do que de dogmatização. Como eu comecei a dar aula muito cedo, né, com 24 anos eu já estava dando aulas para adolescentes de 17, 18, então era praticamente a mesma idade, né? Eu tive que estudar muito para poder dar aula. Eu dava aula sobre, né, todos os períodos literários, sobre os autores principais de cada período literário, porque o objetivo era que os alunos entrassem no vestibular, então eu estudei muito para dar aula, muito mais do que eu deveria. Eu vejo agora os meus cadernos de quando eu tinha 24, 25 anos, eu falo, nossa, assim, né, eu sabia mais coisa do que eu sei hoje. Claro que a gente sabe de um outro jeito, né? A gente sabe de um jeito mais informativo, mais factual do que hoje, quando a gente sabe as coisas com mais maturidade, mais profundidade. Mesmo assim, eu me dedicava demais. E, além disso, eu também tinha a escuta das vozes dos adolescentes, que eram praticamente meus amigos, né? Mas que, mesmo assim, né, como eu já era casada naquela época e tal, e eles, né, eram o contrário, estavam ali descobrindo os hormônios. Então, para mim, essa convivência foi muito importante com esses adolescentes, ao mesmo tempo em que eu estudava tanto literatura. E, por causa dessa minha dedicação precoce ao ensino, e como eu dei aula em várias escolas de São Paulo de tendência construtivista, né, que são o Equipe, a Escola da Vila e o Oswald de Andrade, eu me interessei muito por educação, muito cedo. Não tinha como não se interessar, porque a gente, ao mesmo tempo que dava aula, a gente tinha as reuniões pedagógicas, tinha que se dedicar ao estudo do construtivismo, ao estudo do que essas escolas objetivavam com os seus alunos, né, que era sempre a autonomia do sujeito, a leitura crítica do mundo, a posição, a voz crítica, a transversalidade, a consciência do seu lugar na história como transformador da história, né? Todas essas escolas em que eu trabalhei tinham esse objetivo. Então, as disciplinas interessavam muito mais às escolas como meio para que os alunos pudessem adquirir essas competências do que em si mesmas, que foi um dos motivos que me fez até desistir de dar aula em escolas depois de 25 anos, né? Porque eu já estava cansada de ser educadora, eu queria também ser professora de literatura só, né? Eu estava interessada na literatura e não tanto na educação, mas durante 25 anos eu convivi com a teoria da educação construtivista e com professores, né? Que eu acho que essa foi, junto do Yehuda Bonim, esse movimento juvenil judaico, o motivo que me fez acreditar que a esquerda é a saída foi a convivência com os professores. Não é a esquerda é a saída, a esquerda é a entrada, né? A convivência com esse grupo tão ético, tão maravilhoso que são os professores do Brasil, os professores das escolas públicas e das escolas particulares, né? Pessoas por quem eu tenho o maior respeito, com quem eu me identifico e por quem eu faço qualquer coisa, porque eu sei que eles também fazem qualquer coisa por mim, um pelo outro, né? Bom, vou fazer um salto grande aí já
para a minha idade adulta, né? E dizer que depois do fim da faculdade, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fui me especializando cada vez mais no ensino de literatura, fui tendo as minhas escolhas literárias, comecei a escrever muito tarde, né? Comecei a publicar muito tarde, a escrever não, porque eu já escrevia, sempre escrevi, mas comecei a publicar muito tarde, e aí o meu caminho, até eu publicar o primeiro livro, né, que só foi aos 43 anos, foi de ler vorazmente, loucamente, ler de tudo, sem distinção, sem restrição, ler tudo de literatura e tudo de teoria que eu podia ler. Eu amo estudar teoria literária, até hoje, amo filosofia. Então, eu lia tudo que me caía nas mãos, li muito desses teóricos literários sobre quem eu falei para vocês, Barthes, li tudo, Derrida, li tudo, mas eu lia também Nietzsche, em filosofia, lia muito Freud também, sempre adorei psicanálise, e de literatura eu lia tudo mesmo, né? Gostava tudo que eu considero bom, né? Porque eu tive essa formação muito boa. Então, eu li todos os clássicos brasileiros, li toda a literatura mais importante brasileira do século XX, aí comecei a me interessar pelos contemporâneos também, e fui lendo os contemporâneos, e a literatura latino-americana, que na minha adolescência, depois da idade adulta também, estava naquele boom, né? Então, Júlio Cortázar, Jorge Luis Borges, Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, Carlos Fuentes, e o Alejo Carpentier, todo mundo, o Quiroga, né? Todo mundo que vocês podem imaginar, e que era apaixonante, aquele boom fantástico. Depois todos os russos também, e o Kafka. E tive, assim, como eu sempre fui muito interessada na questão Deus, né? Porque eu fui criada com uma educação religiosa, judaica, mas minha família nunca foi praticante religiosa. Essa questão sempre me perseguia e me persegue até hoje, né? Será que Deus existe? Será que eu acredito? Não acredito? Então, um dos livros que mais me marcou nesse sentido foi o José e Seus Irmãos, do Thomas Mann. Que nesse livro tem uma cena incrível, que é quando o Jacó pensa que ele perdeu José, né? Os filhos voltam para ele com o coração de um boi e dizem que é o coração do José, que o José morreu, foi morto pelos, não sei que grupo que era, sei lá, digamos que sejam sumérios, sei lá, que capturaram o José e o mataram, e o Jacó fica tão desesperado e revoltado, porque era o filho predileto dele, né, o José, que ele tenta fazer uma magia negra. Ele se veste com uma máscara e vai até um poço onde dizem que você fazendo ali uma magia, dizendo algumas palavras mágicas, você era levado ao fundo dos infernos e seria devolvida a vida a uma pessoa que tinha morrido. Então ele queria trocar a vida dele pela vida do José. E o servo dele, não lembro agora como ele chamava, Benjamim, eu acho, fala: Jacó, mas o que você está fazendo? Você está desafiando Deus. Foi Deus que tirou a vida do teu filho. Se isso aconteceu, foi por alguma razão. Foi por justiça, né? Deus sabe o que está fazendo. Você não vai desafiar Deus. Aí o Jacó grita com o servo dele e diz assim: não, é Deus que é divino, eu não sou. É a Ele que cabe fazer coisas sobre-humanas, não a mim. Eu estou desesperado porque meu filho morreu, eu faço qualquer coisa para ter ele de volta.
Eu não preciso ser sobre-humano e não ter ódio de Deus. Cabe a mim ter ódio de Deus. Deus é que vai se defender do meu ódio porque eu sou humano. Nossa, aquilo foi tipo Demian para mim, né? Foi muito revelador dessa liberdade que eu percebi na possibilidade de ter raiva de Deus e de que isso não é antirreligioso, né? Pelo contrário, cabe a nós, humanos, eventualmente termos raiva, termos ódio, ou sermos humanos e não divinos e nos abstermos das nossas paixões. E que ter raiva de Deus não contradiz acreditar, não sei se em Deus, mas em alguma coisa. Já acabou? Mas eu vou falar mais um pouco. Nossa, que rápido. Eu queria falar sobre mais uma leitura que eu tenho feito recentemente e que tem sido muito importante para mim, que é a leitura de um filósofo francês, um pensador francês chamado Emmanuel Levinas. E eu não queria fechar sem falar dele, porque eu acho que tem muito a ver com o lugar de escuta, essa proposta que me foi feita pela Manuela e pelo Manuel. O Levinas é um filósofo judaico, religioso, para quem Deus é a face do outro. Deus não é esse ser onipresente, onipotente, onisciente, invisível, mas ele é perfeitamente visível na face do outro, que a face do outro é invisível e inapreensível. Não é invisível, desculpem, é infinita e inapreensível, né? Nós convivemos diariamente com o outro que está mais próximo de nós, o outro que é íntimo de nós, e com o outro que é menos íntimo de nós. Alguns, né, a gente vai marcando as várias distâncias, divisões da face do outro, desde o nosso parceiro, a nossa parceira, os nossos filhos, os nossos pais, até a pessoa que você vê no metrô, né? E o que nós sabemos sobre esse outro, desde o mais íntimo até o mais distante? Nada, né? Nada mesmo. Nós não sabemos a dor dessa pessoa, a dor é intransferível e cada um carrega dores muito profundas, né? Nós não sabemos a voz dessa pessoa, não sabemos o pensamento dessa pessoa, o sonho dessa pessoa, não sabemos o corpo dessa pessoa. A nossa projeção na vida e no mundo parte do eu. Mas o Levinas diz que o eu se constitui a partir da visão do outro, né? Desde o bebê que se constitui a partir da visão do rosto da mãe, até o adulto. Como eu aqui agora, que só posso estar falando o que eu estou falando, porque eu estou olhando para vocês, e porque eu estou olhando para vocês, olhando para mim. Então, a minha constituição como escritora parte dessa escuta do rosto de vocês, ou do rosto de quem me lê, né, que eu não conheço e que eu absolutamente não posso conhecer, e por isso esse rosto é infinito. E ele é inapreensível também por causa disso, porque eu não tenho como apreender a verdade do outro. E é nessa busca infinita pela possibilidade de apreensão do que é o outro, que eu me constituo e que eu ensaio a minha escrita. Eu, quando eu digo, não sou eu, Noemi, mas eu, qualquer eu. Que eu ensaio a minha escrita, que eu ensaio a minha fala, né, a partir da possibilidade de escuta desse infinito. E Deus, eu acho que é realmente esse lugar parentético, esse lugar, esse intervalo que existe entre mim e o outro, né? É nessa combinação, nessa conjunção misteriosa entre
o eu que observa e o outro que também observa, porque o outro também é o eu, na sua instância, que acontece o encontro, né? E que acontece o impossível, que acontece a intuição, que acontece a vida. Então, Levinas, ele não diminui o grau de transcendência, nem o grau metafísico, nem o grau de mistério de Deus, mas ele o localiza num lugar que é visível, táctil, né? Possível, mas ao mesmo tempo infinito e inapreensível. Então, o Levinas tem me dado muito conforto com essa teoria, com esse pensamento, porque em momentos difíceis pelos quais eu tenho passado desde o começo do ano, porque por causa de doença na família e tal, tem sido muito importante para mim e mais ou menos pacificou a minha dúvida com relação ao que é Deus dentro de mim e também me tranquilizou em relação a essa ansiedade, né, sobre quem é o outro, que é uma ansiedade típica e necessária do escritor. Acho que é só. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Litercultura, pelo convite. É muito legal estar aqui com você, Noemi. Lembrei de uma aula que você deu na Escola de Criação Poética, sobre que foi quando você falou um pouco sobre a tua relação com a poesia, que, curiosamente, não é uma relação de produção, né? Que é uma relação muito mais leitora do que de poeta, né? E você citou, eu vou mudar um pouquinho de assunto e, eventualmente, depois a gente volta para o Levinas. E, inclusive, já vou fazer o convite para caso alguém queira fazer alguma pergunta. Os papéis estão sendo passados pela equipe do Litercultura, então, daqui a pouco, a gente pode ir para as perguntas do público também. Você falou que o Antônio Cícero tem um texto em que ele fala, sempre cita isso em entrevistas, né, que a diferença entre a literatura e a filosofia é que a literatura, o poeta, ele pensa o mundo, e o filósofo pensa sobre o mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. E da influência da filosofia e dessas leituras da teoria na tua produção. Tá. É uma coisa que eu sempre falo mesmo. Falei até sobre isso anteontem, num debate que eu participei, inacreditável, que éramos eu, o Luiz Felipe de Alencastro, o Renato Lessa e o Conrado Hübner. Era um jurista, um cientista social e um historiador. E eu, né? Aí eu falei isso justamente, né? Que as disciplinas teóricas pensam sobre as coisas. E eu acho que isso tem a ver com o que eu falei no início, que é o lugar de fala, que eu acho que é uma construção própria para essas disciplinas teóricas que pensam sobre o mundo, e o lugar de escuta, que é o lugar da literatura que não pensa sobre o mundo, talvez nem pense, mas escreva o mundo, né? Que a literatura não é nem a imitação da vida, é a própria vida, né? Porque na literatura você lê a vida dos personagens, você vive a vida dos personagens. O melhor da literatura é aquela literatura que é viva, em que você sente frio, calor, medo, fome, raiva, sono, etc. Rebeldia, transformação de você, do teu próprio corpo, né? Que é uma coisa que as outras disciplinas não criam e nem devem criar, né? Porque as outras disciplinas elas têm um apelo intelectual, acadêmico, e a literatura tem um apelo sensível, sensual, né? E intuitivo,
emocional, intelectual também. Mas você, no sentido intelectual, porque você pensa o que o personagem pensa, ou o que o narrador pensa. Ou você não pensa o que ele pensa, você contradiz, você nega aquilo que ele pensa, mas a relação é dinâmica e vital. Enquanto que na filosofia não, e nem é para ser. Vou aproveitar o gancho aqui, porque eu recortei alguns tweets. A Noemi tem um perfil no Twitter muito legal, que, enfim, né, ela trabalha com a etimologia de um jeito muito leve, muito fresco, muito contemporâneo. E você fala o seguinte, né, que etimologicamente compreender significa segurar com o punho. E isso tem tudo a ver com a ideia do próprio escritor, né? E em outro momento, numa entrevista, você declara que a literatura que não arrisca a própria letra e o próprio corpo não é boa literatura, porque é a vida do texto que está em jogo e não a vida do escritor, né? Então, enfim, acho que também tem um pouco a ver com o que a gente está vendo. Eu sou muito exigente com literatura, muito mesmo, né? Tanto naquilo que eu escolho para ler, como nos textos que os meus alunos produzem. Não sou boazinha, não gosto de manteiga, não. Eu acho que o escritor que não arrisca a própria vida no que escreve, não cria uma literatura muito transformadora. A vida, é claro que é no sentido figurado, né? Mas é que aquele que não rasga a si mesmo, que não rasga a alma para escrever, que não rasga o corpo, sabe? Que não sofre para encontrar a frase certa, a palavra certa, a linguagem que destrói o lugar comum. Aquele que não desafia o lugar comum não precisa escrever. Tem uma outra coisa também, que os seus textos procuram fazer isso de alguma maneira, e por isso até se tornam um pouco inclassificáveis, né? Porque você não se deixa classificar pelo... tudo bem, é um romance, o Íris, né? Mas os outros, de repente, não são contos, são ensaios, isso, são recortes, são pensamentos, né? E isso se dá também por conta dessa tua formação em literatura, de alguma maneira? Como é que você vê isso? Sim. Eu estava falando agora mesmo para uma entrevista que eu sou contra essa classificação por gêneros, que eu acho que é muito mais uma necessidade do mercado e do didatismo das escolas e do mercado, do que algo que nasce de dentro da literatura, né? Para quem escreve, essa divisão não existe, né? Porque você escreve, aí depois, né? Se aquilo é um conto, se é uma novela, se é um romance, se é uma crônica, aí os outros que vão decidir. Mas você não está pensando, vou escrever, né, um conto de 3 páginas, que vai ser classificado no livro como conto curto. Vou escrever um conto de 15 páginas, que vai ser classificado como conto médio. Né? Acho isso absurdo, muito limitador. E isso afetou um pouco a tua trajetória também, a partir do que os cegos estão sonhando, né? Porque ele não pôde ser encaixado em nenhum prêmio. Exatamente. Justamente porque ele não tinha... pôde. Eu fui muito burra, né? Na época, era um dos meus primeiros livros, eu devia ter classificado como romance, devia ter inscrito o livro na categoria romance, mas não fiz isso e o livro acabou não concorrendo em nenhuma categoria, né? Porque não tem categoria para um livro que não é romance, não é memória, não é autoficção. Então faz o quê? E mesmo assim depois você foi para o romance, né? Para o Íris. Sim. E aí você classifica ele como romance? Você vê mesmo que está escrito na capa, né? Que é para ninguém ter dúvida. Para poder concorrer a prêmios. Para poder concorrer a prêmios e tudo. Eu vou aproveitar que o tema é romance, né? E aqui tem uma pergunta do público falando sobre perguntando sobre como você pensa os seus narradores, de onde eles narram, se você pensa nisso na hora que você escreve, né? Do ponto de vista formal. Sim, é uma das principais perguntas que eu faço quando eu começo a escrever um livro.
quem é o narrador, se é a primeira, se é a terceira pessoa, qual a relação que ele tem com os personagens. Então, no Íris, é tudo primeira pessoa, né? Só que foi uma pergunta muito difícil que eu me fiz, porque como são algumas primeiras pessoas falando, fora que tem uma terceira pessoa também, mas as duas vozes que estão falando, diferenciar as vozes, né, fazer com que elas sejam bem diferentes e bem distinguíveis uma da outra, muito facilmente pelo leitor, que o leitor possa reconhecer os personagens, né, quem é que está falando. Então, eu faço muita questão de que a voz seja presente e marcada. E tem um narrador que está nas páginas cinza, que eu gosto de pensar que esse narrador é o próprio silêncio. É impossível, mas era o que eu queria. Um narrador que fosse como um coro grego falando, sabe? Como se fosse uma voz que surgisse out of the blue, assim, e advertisse os personagens sobre o destino. Eu queria que fosse isso. Mas em cada livro é uma pergunta muito importante que eu me faço essa, né? Quando eu escrevi O que os cegos estão sonhando, que eu tinha escrito o tempo todo eu, chegou uma hora que eu vi que não ia dar certo o livro com esse eu, então eu troquei o eu por ela. Então, quando eu falo de mim no livro, eu uso ela. Na hora em que eu troquei o eu pelo ela, eu vi que eu teria muito mais liberdade para escrever. E tem uma outra coisa que você declara sempre, né, que a tua literatura é baseada na restrição, até em virtude da influência do Oulipo na tua escrita e nas tuas aulas, né? O teu modelo de aula também é mais baseado no Oulipo do que na escola americana. Sim, né? Então, sim. como é que no Íris, especialmente, teve uma restrição bem grande, que foi você falar de uma coisa que você definitivamente não conhecia, né, que era botânica, especialmente orquídeas, né? Sim. Então, como é que é isso na tua... super legal isso que você está dizendo, né? Não sei se todo mundo conhece aqui o Oulipo, que é o Œuvre littéraire potentielle, é um grupo francês, cujos principais membros eram o Italo Calvino, o Raymond Queneau, o Georges Perec, e eles se propunham desafios mensalmente, e eles tinham que escrever a partir desses desafios. Foi daí, por exemplo, que surgiu aquele livro do Georges Perec, O Esquecimento, que é um livro inteiro que não tem a letra E em francês. Em português traduziram também sem a letra E. É o sumiço. Em português ficou o sumiço, né? O sumiço, né? Não é o esquecimento, o sumiço. É o Castelo dos Destinos Cruzados, do Italo Calvino, também é baseado nesses desafios que eles se propunham uns aos outros. E o tipo de aula que eu dou lá em São Paulo, de escrita criativa, tem muito a ver com esses desafios, né? Então, os meus alunos sempre precisam escrever um texto com base em algumas restrições. Por exemplo, não pode usar a palavra que. Estou falando um desafio bem básico, né? Por que eu faço isso e por que eu também me desafio quando eu escrevo, né? Quando eu escrevi o Íris, como a Julia falou, eu me propus a escrever sobre orquídeas, que é um assunto que eu desconheço, e também sobre o comunismo brasileiro, que é um assunto que eu também desconhecia, e o comunismo húngaro. Por quê? Porque eu acho que quanto mais dificuldades de movimentação o escritor tem, mais possibilidades ele tem de fazer aqueles deslocamentos linguísticos sobre os quais eu falei aqui, que eu acho que é uma função do escritor, é deslocar a língua do seu lugar comum, né? Uma coisa que eu estou o tempo todo falando. Então, eu acho que quando você tem os teus movimentos restritos, restringidos, você é obrigado a encontrar... Por exemplo, se eu escrevo com a mão esquerda. Se eu quebro a mão esquerda, né, eu vou ter que escrever com a direita. Isso vai me obrigar a encontrar novas formas de escrever. Isso é uma coisa que o Beckett fazia. Ele era destro e ele escrevia com a esquerda, que era para se desafiar a escrever fora do hábito, né? O hábito é um dos maiores inimigos da vida, né? Maiores inimigos do escritor, do ser humano, do casamento. Acho que ninguém aqui vai... né? O hábito é inimigo. É amigo,
mas dependendo do grau de hábito, ele se torna inimigo. Então, para que o escritor fuja ao hábito, porque o hábito ele povoa a mente, né? Ele é tipo um veneno. Quando você viu, você escreveu árvore frondosa, ou chuva torrencial, né? Porque não é incrível? O adjetivo frondoso e o adjetivo torrencial só são usados com árvore e chuva. Por que a gente não usa frondoso para outros substantivos? Ou torrencial também a gente não usa, ou sei lá. Frio e calculista? Frio e calculista, sei lá. Então, essas coisas vêm na cabeça do escritor, mesmo que a gente não queira. Então, essas restrições eu acho que ajudam muito o escritor a escapar dessas armadilhas. No teu último texto no blog da Companhia das Letras, você falou sobre as boas frases, né? Que você recomenda aos seus alunos se você escrever uma boa frase, esqueça, corte. Tira, porque senão... Se você terminou um texto apaixonado por você mesmo, é porque está ruim. Que é a síndrome do enquadramento, é isso? Aqueles filmes do Wim Wenders, que o Caetano Veloso fala, que você vê um quadro do Wim Wenders e parece que os personagens estão falando como estou bem enquadrado. E, por falar nisso, você é uma leitora profissional, enfim, está lendo, de alguma maneira, né, lê tudo que sai da literatura contemporânea, trabalha com isso, tem uma trajetória de crítica aí, né, respeitável. Como é que você vê a literatura contemporânea hoje? Ela está cedendo aos clichês? Ela está, enfim... Brasileira? Se arriscando pouco, assim, enfim. Você vê isso, né, em sala de aula com os teus alunos, também novos escritores ali? Olha, eu acho que o grande risco que a literatura brasileira está correndo hoje é na poesia. Né? Eu acho que a gente está com poetas mulheres incríveis. Né? Dá para pensar em umas 15 agora poetas geniais que estão mudando a cara da poesia brasileira. Então, eu acho que é aí que está o grande lance da literatura brasileira contemporânea. Tem muitos bons e boas romancistas, mas eu acho que no campo do romance o risco é um pouco menor. Muito escrito por homens burgueses na cidade grande, seus problemas... White people problems. White people's problems, né? Será que a tomada é 220 ou 110? Então, mas, mesmo assim, tem coisas incríveis, né? O livro do Joca Terron, Noite Dentro da Noite, espetacular. O livro da Bia Bracher, Anatomia do Paraíso, também é sensacional. Tem muita coisa boa sendo feita também. Eu acho que a literatura brasileira mudou de nível, né? E também de espectro. Não é mais uma literatura brasileira, é uma literatura para ser lida em qualquer lugar do mundo. Não tem mais aqueles problemas tipicamente brasileiros, são problemas universais. E ela é uma literatura boa, de bom nível. Né? Você lê qualquer escritor brasileiro hoje, você vai ver que são livros de alto nível. Né? Agora, falar em risco, em transformação, em grandes inovações, isso não está acontecendo tanto. Mas eu acho que esses 2 livros que eu citei, na minha opinião, são livros muito... o livro do Gustavo Pacheco, Alguns Humanos, eu achei sensacional também. E o Marcílio França Castro, contista mineiro, também excepcional. E novos escritores, nomes de novos escritores que você está vendo aparecerem por aí? Novos? Cadê o César Tridapalli? Cadê ele? Lá no fundo. Eu não li nada dele, mas eu tenho certeza que é bom. Legal. Novos escritores? Tem vários. Assim, o Flávio Cafiero,
que lá em São Paulo, que é um ex-aluno meu, a Carla Quinzo, como ela chama? Ana Stareg, a Leda Cartoon, que por acaso é minha filha, mas é muito boa escritora. Tem vários bons escritores, viu? Fazendo coisas muito legais. Veio uma pergunta de um novo escritor do público aqui. Noemi, que conselho literário você daria para alguém que não leu tudo, aliás, leu muito menos literatura do que deveria, quer escrever, já passou dos 30 e quer ser um melhor leitor? Quem sabe até um escritor, daqui a uns 40 anos, talvez. Né? Então... Que conselho eu daria de leitura? De leitura, para quem não leu tudo, quer começar a ler, que percurso literário pode fazer? Olha, ler tudo, sim. Pegar primeiro os clássicos brasileiros, ler todo Machado de Assis, mas não se intimidar com isso, não pensar que você só pode começar a escrever depois que você lê todos esses clássicos. Vai escrevendo e lendo ao mesmo tempo, não precisa, primeiro eu vou ler tudo, depois eu vou escrever. Não, vai fazendo as coisas junto. Ler todos os clássicos brasileiros, todo Machado de Assis, todo José de Alencar, mas não precisa ler todo como chama o autor da Moreninha? Manuel Antônio de Almeida, não é? Como ele chama? Joaquim Macedo. Joaquim Manuel de Macedo. Não precisa ler todo Joaquim Manuel de Macedo. Só os mais importantes. Ler todos os clássicos do século XX, né? Tudo da Clarice, do Graciliano Ramos. Enfim, vocês sabem, o Érico Veríssimo. Enfim, dos mais importantes. O Guimarães Rosa, claro, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, ler esses autores e ler os contemporâneos brasileiros, né? Tem muitos bons autores do Sul, né, que vieram dos cursos do Vitor Assis Brasil. Então, ler, enfim, esses autores brasileiros contemporâneos e ler os novíssimos autores brasileiros também, procurar nas pequenas editoras, né, nessas feiras, não sei se aqui em Curitiba também tem, lá em São Paulo tem várias feiras de pequenas editoras, que são incríveis. E procurar esses autores novíssimos. Aqui lá em São Paulo tem a editora Quelônio, a editora... não vou lembrar os nomes. A Luna Parque, as Sete Letras, essas não são de São Paulo, mas são muito boas. E procurando esses autores. O Cristóvão Tesa publicou pela Quelônio, a editora Quelônio só tem livros bons, e lendo essas coisas. E também lê muito jornal, e ler muito do que se produz na internet, e também começar a ler os clássicos estrangeiros, né? Ler Flaubert, ler Dostoiévski, ler Kafka, ler Beckett, ler Joyce, ler Proust. Tudo isso tem que ler. E ficar também acompanhando os lançamentos internacionais contemporâneos. Quem é que está ganhando o Nobel? Quem é que está ganhando o Pulitzer? Quem é que está ganhando esses prêmios da literatura importantes, porque geralmente são bons autores. Os autores que eu leio que ganharam o Nobel geralmente são muito bons. Eu estou agora lendo a Herta Miller, que é essa romena maravilhosa, né? O Coetzee, lá da África do Sul. Mas o que eu falo muito para os meus alunos, que é preciso ler, são coisas que não têm a ver com aquilo que você gosta e conhece. Né? Então, ir pesquisar ornitologia, engenharia mecânica, tricô, botânica, né? Como eu fui estudar para aprender sobre as orquídeas, tem que estudar coisas que a gente não conhece, porque nesses territórios a gente encontra material de criação totalmente inesperado, né? Porque se você só lê aquilo que você gosta e conhece, você só vai pensar nos mesmos temas. Mas se você começa a ler sobre, sei lá, como o Cortázar, quando ele foi estudar como é que fala? O peixe, salmão. Quando ele foi estudar o ciclo de reprodução do salmão.
ele escreveu um dos livros mais incríveis dele, que é Prosa do Observatório, né, em que ele compara a observação do céu, porque ele fala de um observatório construído na Índia por um sultão no século XVI, com a observação do fundo do mar. Então, né, quando que ele ia pensar em escrever isso se ele não fosse estudar o ciclo reprodutivo do salmão? Então, todo mundo bora estudar o ciclo reprodutivo do salmão. E tem que assistir Animal Planet, History Channel. Isso aí é super importante para o escritor. Estão me dizendo aqui que acabou o nosso tempo. Tá bom. Eu vou, já que o espaço de Litercultura, né, pensou o lugar de escuta, né, a partir do contraponto com o lugar de fala, eu queria só terminar com um tweet da Noemi, né, que fala sobre o silêncio. Então, está escrito aqui: a origem da palavra silêncio é desconhecida. É bom que permaneça assim. Né? E, com isso, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a Noemi e para o Litercultura. E agradecer a organização do evento. Nos vemos em 2019, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite.